Os problemas que as chuvas causam em alguns bairros, como foi mostrado pela matéria, muitas vezes ocorrem por causa da drenagem ou da falta dela. Quando a drenagem existe, o que se vê é lixo e terra obstruindo a passagem da água. Faltando poucos meses para entregar o cargo ao novo administrador, o prefeito Nelson Trade Filho vai deixar um baixo índice de endividamento e as contas em dia. O crescimento de 8,49% no orçamento do município deve atingir a marca de 2 bilhões e 600 milhões de reais em 2013. Embora o índice seja inferior ao registrado entre 2011 e 2012, ainda é um número expressivo que deverá possibilitar a continuidade de obras já iniciadas pela atual gestão. Mas será suficiente para resolver problemas antigos, como os causados pelas chuvas, por exemplo? Para o engenheiro civil e conselheiro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul, Manuel Elias, o sucessor de Nelsinho poderá minimizar esses problemas básicos de infraestrutura, ao menos nos pontos mais críticos. E para comentar melhor o assunto, eu converso agora com o Manuel Elias. Bom dia, Manuel. Bom dia. Quais seriam esses pontos críticos que o próximo prefeito vai encontrar? São esses pontos de alagamento que mais causam os transtornos à população. Então ele deveria ir nesses pontos-chave para dar início a essas drenagens e a recuperação dessas vias. E esse problema, na sua opinião, o que teria causado? A falta de drenagem, falta de infraestrutura, por exemplo, galeria de águas pluviais? Galeria de águas pluviais, quando foi feito o pavimento, não foi tomado o devido cuidado para ser feitas essas galerias, até por conta, outras épocas, tinha que às vezes se asfaltar para sair da lama, então fazia-se as coisas um pouco mais, vamos dizer assim, para sair da lama e do cascalho que existia nas vias, né? E não se fazia aquele trabalho, por exemplo, de rede de esgoto e a galeria de águas pluviais? Perfeitamente, nem de esgoto, nem de águas pluviais. Então você vê às vezes um pavimento novo, ele é cortado para ser ligado depois uma drenagem de água pluvial, um esgoto, e já começa a ficar danificado esses pavimentos. A pesquisa normalmente mostra para o administrador da cidade que a grande preocupação, o que a população deseja, em primeiro lugar está o asfalto. Aí ele acaba refazendo o asfalto. E quem paga o pato é o centro da cidade, correto? Correto. E como resolver esse problema? Esse problema eu acho assim, os prefeitos, inclusive se falou muito nessa administração que seria feito. E foi feito até alguma coisa, mas eu acho que eles teriam que colocar numa escala um pouco maior o atendimento aos pavimentos já existentes. Porque como tudo tem que ser consertado, tem que ser reformado. E o asfalto normalmente não é. Tem asfalto aí de muitos anos que é feito só tapa-buraco, e vai ficando todo deteriorado. Então ele deveria ser realmente reformado, como foi feito na Avenida Afonso Pena, né, que foi feito, tem pavimento que só com recapeamento já se recupera, até mesmo com a lama asfáltica, que se deixou de usar em diversos bairros, se utilizar uma lama asfáltica, você consegue uma vida maior para esse pavimento. Ele vai demorar mais para deteriorar. E aonde ele já está todo danificado, não tem solução, tem que realmente refazer. Que nem eu citei até como está se fazendo lá na Júlio de Castilho, que tem que retirar o pavimento e fazer de novo. Nós temos a Avenida Guaicurus, que não se consegue andar mais nela, porque está toda ela remendada. Então são casos que tem que ser refeito. No caso de refazer essa pavimentação, fica mais barato ou o tapa-buraco ainda é o melhor caminho? Conforme a situação, é o tapa-buraco. O tapa-buraco são para pontos, vamos dizer, isolados, né? Um defeito que deu no pavimento ou porque teve que fazer uma ligação de esgoto, uma ligação de água que cortou o pavimento, aí vem o tapa-buraco. Não pode ser uma coisa rotineira, né? Não pode ser uma coisa rotineira, ou se aquele pavimento ele está requerendo muitas vezes o tapa-buraco, ele vai acabar ficando muito mais caro os tapa-buraco do que você refazer. Então tem que ser analisado caso a caso. E o tapa-buraco, ele está sendo feito de forma correta ou não? É correta. O tapa-buraco, ele é feito de forma correta. É que o tapa-buraco, muitas vezes, ele é feito em caráter emergencial. Então não se espera, por exemplo, secar o pavimento para poder fazer
Então aplica ele em condições não adequadas. Então ele não tem uma durabilidade que poderia ter se ele fosse feito com tempo, com calma, entendeu? E utilizando os materiais. E muitas vezes o que acontece com o tapa-buraco é que é utilizado hoje uma massa asfáltica, às vezes num pavimento que era de outro tipo de aplicação. Então ele não tem a mesma liga. Então ele não vai ter uma durabilidade que deveria ter. Para você resolver o problema só recapeando todo o trecho, por exemplo, mas isso custa caro. Qual que seria a outra solução para esse problema? Olha, eu não vejo muita outra solução. Não existe uma solução mágica. Que nem um exemplo que a gente cita assim, pega um Guaicurus. O Guaicurus não tem... É só recapeamento que resolve. Não, nem o recapeamento tem que refazer resolve, todo... tem que refazer. Que nem o caso da Afonso Pena, que era uma via que a gente via que tinha defeitos, mas eram defeitos, vamos dizer assim, menores. Então, com recapeamento se resolve, né? Faz um trabalho bem feito, igual foi feito, foi um trabalho muito bem feito da Afonso Pena, que é isso que tem que ser feito. Porque aí é um asfalto que vai durar mais, aí 30 anos. Agora, o que às vezes as pessoas não entendem é isso. Faz um asfalto e acha que ele vai durar 100 anos. Então não é assim. Mas para durar 100 anos é muito complicado. Mas para durar 30 anos, qual que tem que ser a espessura do asfalto? Então, muito se fala na espessura do asfalto. Muito se fala nessa espessura do asfalto. Não é a espessura do asfalto que causa problemas. O que causa problemas é a base. Quando a base não é bem feita, a espessura do asfalto não quer dizer nada. Se você bota uma espessura grande de asfalto, mas faz a base mal feita, ele vai romper do mesmo jeito. Então o que mais tem que se preocupar é com a base, que é aquilo que não aparece, né? A capa de asfalto de 3 a 4 centímetros, ela é suficiente. Ela é suficiente desde que a base tenha sido bem feita. Agora, um outro problema que a prefeitura enfrenta e também a comunidade de uma forma geral é com relação a esses grandes empreendimentos que estão saindo em Campo Grande. A prefeitura, ela exige que se entregue com galeria de águas pluviais, rede de esgoto e um asfalto bem feito, mas parece que tem uma outra saída que pode melhorar o escoamento da água, não? Exige. Hoje exige que... Hoje é vamos dizer assim, uma exigência muito grande, uma fiscalização muito grande nesse sentido. Os empreendimentos têm que entregar com todas essas infraestruturas, água, luz, telefone, tudo que é de infraestrutura, águas pluviais, galeria de águas pluviais, e ainda estão fazendo essas caixas de retenção que eu achei assim muito bom, porque ela retém a água da chuva no momento da chuva. Como se criou lá em São Paulo aqueles piscinão. Então são mini piscinão dentro dos empreendimentos. Então cada empreendimento, pela área dele de contribuição, que é calculada essas bacias, essas caixas de contenção, que é uma coisa muito importante que vai aliviar muito as enchentes dos rios. Quer dizer, essa caixa de retenção dá uma segurada na descida da água para o centro da cidade ou para os córregos que atravessam a cidade, é isso? Isso, ela retém no momento da chuva, quer dizer, a água não vai com aquela velocidade. Aí depois que passa a chuva, aí ela é bombeada ou ela é drenada para a rede numa condição melhor.